Nesse momento nós vamos passar para o momento mais importante do nosso culto, que é a pregação da palavra de Deus. Pois o salmista disse que o próprio Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então eu vou pedir para você verificar que o seu celular esteja desligado, em modo silencioso, não perturbe, que você evite sair, para ir ao banheiro ou até mesmo tomar água, para que você possa dar toda a sua atenção para aquilo que Deus tem para você nesta noite, porque o que será ministrado aqui nada mais do que a palavra de Deus revelada e escrita para nós. E é o assunto mais importante que a Bíblia nos revela, que é sobre a nossa eternidade. Nós vamos ver sobre a criação de Deus, inicialmente, e como o ser humano, como você, foi criado de um modo especial, porque a partir da sua criação, da sua existência, você se tornou eterno. E então, por isso, é o assunto mais importante. Eu convido você a colocar-se em pé e abrir em sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. E tomou o Senhor e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mais uma vez, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Oremos. Santo Deus, com os nossos corações inclinados diante de tua face, Deus Todo-Poderoso e Majestoso, é que nós nos reunimos nesta noite para ouvirmos, ó Pai, a sua palavra. Então, que o Senhor seja exaltado, que os nossos corações possam ser aquele coração que é um solo fértil, onde a sua semente, a semente da sua palavra, possa cair, germinar e produzir bons frutos. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Podemos sentar? O ser humano, ele é o ser mais complexo dos seres vivos. E ele foi criado pelo sopro de Deus. E a partir da matéria também criada por ele. Creio que você é familiar para você a criação do ser humano. Deus, ele pegou o pó da terra e do barro, ele manipulou esse barro. É interessante que Deus pegou, manipulou, criou cada detalhe do nosso corpo, do nosso organismo. E diz aqui no versículo que nós lemos, acabamos de ler em Gênesis 2, 7, que ele soprou nas narinas desse boneco de barro o fôlego da vida. Pense bem, o ser humano, ele é o ser mais complexo dos seres vivos, e Deus fez toda essa complexidade com suas próprias mãos, manipulando cada detalhe do nosso ser, e depois diz a Bíblia que ele soprou o fôlego da vida. E ele só soprou. Imagina se ele tivesse feito mais alguma coisa. O ser humano, com toda a sua complexidade, o seu organismo, a sua forma, Deus simplesmente só manipulou com suas mãos e soprou. Nós sabemos que Deus, ele é tremendo, ele é todo poderoso. Nada havia, e ele disse, haja luz, e simplesmente houve luz. Ele soprou o fôlego da vida nesse boneco de barro, e estamos nós aqui, depois de milhares de anos, depois desse feito grandioso de nosso Deus. Tendo recebido do seu Criador todos os componentes materiais e imateriais para encontrar a razão de sua existência.
Todos os seres foram criados por Deus. Tudo foi criado por Deus. Portanto, há semelhanças no sentido físico. Entre as criações de Deus, há semelhanças no sentido físico. Mas o ser humano, ele é único, pois é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano não é um animal racional. Não é. Segundo as Escrituras, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E isso faz toda a diferença e toda a importância. Há certas semelhanças no nosso aspecto físico com outras criações, mas são semelhanças, não são cópias idênticas. A composição física do homem refere-se à constituição material do corpo humano. O corpo humano, ele é composto por diversos elementos químicos, sendo os principais o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses elementos básicos formam o nosso ser. E além desses elementos fundamentais, há também traços de outros elementos, como cálcio, fósforo, potássio, enxofre e muitos outros, que desempenham papéis essenciais em diversas funções fisiológicas do nosso organismo. E essa composição física complexa, ela é organizada em sistemas, em órgãos que estão interconectados, formando uma estrutura semelhante ao de outros seres, inclusive de outros, ou de animais, não de outros animais, mas de animais. E observações científicas sobre a saúde humana podem ser realizadas no organismo de animais. Então, muitas experiências são feitas em animais para depois serem reproduzidas na vida humana no que diz respeito a físico, ao material. Porque todos os seres vivos, a biologia, todos os seres vivos foram criados por quem? Por Deus. São seres animados, matéria animada. Um ser é uma alma vivente. Veja Gênesis capítulo 1 e versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós já lemos, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o ser vivo é uma alma vivente. No que diz respeito à matéria, ao físico, nós temos semelhanças entre as criações. Na imatéria, são inigualáveis. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, Ele criou corpo, alma e espírito. E isso você não vê nas outras criações. Por isso o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, no que diz respeito à matéria, comparando o homem com outros seres criados, eles são semelhantes. No que diz respeito ao imaterial, o ser humano, ele é inigualável. As diferenças que nós podemos perceber, então, naquilo que é inorgânico, aquilo que não é matéria, sendo preciso, nossa alma e o nosso espírito. Portanto, o ser humano não é um animal racional, embora na parte física, na parte material, orgânica, há semelhanças. E apesar das semelhanças em termos, então, dessa estrutura orgânica entre os seres vivos, quando se trata da mente humana, da vida do ser humano,
não há comparações possíveis. Não há. A criação do homem por Deus o torna um ser único e singular, criado à sua imagem e semelhança. O ser humano não pode ser equiparado aos demais seres. Não pode. Sequer pode ser comparado entre si, pois cada indivíduo humano possui singularidade e características próprias. Nós temos gêmeas, a Marissa e a Alissa. São parecidas, são semelhantes, mas elas têm singularidades, características próprias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós vemos essa diferença do ser humano, quando a Bíblia nos declara que nós temos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem bíblica nos revela que o ser humano, o corpo, o espírito e a alma são distintos, formam uma só pessoa, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ser humano tem três composições: o seu corpo, a alma e o seu espírito. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós vemos aqui a distinção entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, você tem corpo, alma e espírito. O ser humano, ele é o único ser vivo que terá que devolver o seu fôlego a Deus. Preste atenção nisso. O ser humano é o único ser criado que terá que devolver o seu fôlego, aquele fôlego que Deus soprou lá na criação, em Adão, e como descendentes de Adão, nós teremos que devolver esse fôlego a Deus. Veja em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. E esta é a grande questão da sua vida aqui na terra: como você devolverá esse fôlego, esse espírito que Deus lhe deu, a ele um dia novamente. Como? Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você tem um espírito, você tem uma alma. O seu corpo, ao findar esta vida, você já sabe, eu sei, nós sabemos, voltará à terra e voltará a ser pó, como foi um dia lá na criação. Mas a sua alma e o seu espírito são eternos. Verdade. E esse espírito, essa alma, terão que voltar a Deus. E como você então apresentará essa alma e esse espírito a Deus pelos dias que Ele lhe deu nesta terra? Gênesis capítulo 3 e versículo 19, logo após a queda do ser humano, a queda do pecado, Deus criou Adão e Eva e os colocou ali no jardim do Éden para lavrar e cuidar, e deu uma ordem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Em desobediência à palavra de Deus, eles comeram e morreram instantaneamente, espiritualmente, tanto que fugiram da presença de Deus. E Deus vai até eles. E depois de questioná-los e amaldiçoá-los, ele diz em Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa é uma verdade que ninguém há de negar. Morreremos um dia. O que eu quero que você pense nessa noite é sobre a sua alma e o seu espírito, que terão que retornar a Deus, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Como já citei, o corpo humano ele é composto por diversos elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio. E sabe quais são os elementos principais da composição da Terra? Oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, magnésio e titânio. Ou seja, o pó volte ao pó, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sabe por que o nosso corpo se decompõe? Primeiramente porque Deus disse que seria assim, e porque Ele é o Criador da terra e do nosso corpo, e o nosso corpo volta à sua origem, ao pó. A mesma composição que você tem na terra, os elementos que tem na terra, você encontra no organismo do ser humano também. Mas a alma e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, você precisa então desenvolver este fôlego, este espírito. Você vai ter que devolver a Deus. Se você não desenvolveu essa alma, esse espírito, esse fôlego da vida, você fracassou. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, nos fala sobre a importância da nossa alma. O nosso corpo reforça para onde ele vai. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O inferno é uma realidade. Muitos pensam que o inferno é aqui na terra, e isso não é verdade. O céu é real, mas a Bíblia fala mais acerca do inferno do que do próprio céu. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele falou mais acerca do inferno do que do próprio céu. E aqui no Evangelho de Lucas diz: nós devemos temer a Deus. Não precisamos temer a morte, porque o nosso corpo vai voltar à terra, mas nós devemos temer a Deus, porque Ele pode fazer que a nossa alma seja atormentada eternamente no inferno. Certamente nós nos preocupamos e estamos centrados em nosso corpo, esse pó, principalmente quando adoecemos. Mas isso é apenas uma matéria que voltará à sua origem. Porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Enquanto que a sua alma é eterna. Jesus Cristo, contando sobre uma parábola de um homem rico, preocupado tão somente com essa vida aqui. Esse homem havia plantado, havia ajuntado celeiros, e ele disse para si mesmo: come, bebe
de folga. Mas Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Meus queridos, é loucura viver essa vida terrena sem se importar com a sua alma. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele chamou esse homem de louco porque ele estava apenas atentando para as coisas passageiras e prazerosas dessa vida, mas ele não tinha a sua alma preparada para encontrar com o Senhor. Eu pergunto para você: você está preparado para encontrar com o Senhor, para devolver a Ele, conforme Eclesiastes 12:7, o fôlego da vida que Ele lhe deu? Como você tem preparado, desenvolvido a sua alma? Você comparecerá perante Deus um dia para prestar conta de sua vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9 e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, de acordo com a palavra de Deus, não somos como os animais, porque os animais não têm alma e espírito. Sim, o animal morreu, acabou. Não existe céu de cachorro, nem céu de gato. Morreu, acabou. Por mais que você faça lá o seu animal de estimação, morreu, você faz lá todo um funeral para ele, acabou. Mas o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, o qual Ele soprou o fôlego da vida, tem alma e espírito. E aqui em Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Isso põe por terra a heresia chamada reencarnação. Isso é uma heresia, porque segundo a Bíblia, ao homem está ordenado morrer uma vez. Você não tem segunda chance, muito menos terceira, quarta, quinta. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Deus te deu uma vida. E esse versículo nos apresenta que a morreu também não acabou, porque fala depois disso o quê? A morte, o juízo. Você e eu compareceremos perante o Deus justo para prestar conta da nossa vida aqui. E se você não nasceu de novo, ou seja, do Espírito, que a Bíblia nos declara que é necessário nascer de novo, os seus pecados estarão diante de Deus para a sua condenação. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Se você não nascer de novo, se você não voltar-se para Deus arrependido para receber do Senhor Jesus Cristo o perdão, todos os seus pecados estão sendo registrados, e ao comparecer perante Deus, Ele vai abrir os livros de todos os seus pecados ali cometidos, e você será condenado. Antes de lermos Apocalipse 21, 8, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, plural. E abriu-se outro livro, singular, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que você fez, todos os seus pecados ali, assinalados. E aí, versículo 13: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
É fundamental que você tenha certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Nós cantamos: quando se fizer a chamada, lá estarei. Espero que você tenha essa certeza hoje à noite. Quando se fizer a chamada, quando Deus fizer a chamada, com o livro da vida em mãos, o seu nome esteja lá escrito. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nos assusta o fato de ter a morte, quanto mais a segunda morte, porque a segunda morte é ser lançado no lago de fogo. E se você não correr para o Senhor Jesus Cristo, ainda em vida, enquanto há tempo, arrependido, rogar a Ele o seu perdão e crer nele como seu Salvador, se você não fizer isso, você entregará a Ele um espírito todo sujo, manchado pelo pecado, descrito aqui com todas essas perversidades aqui, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E sabe quem será a companhia? Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. O diabo não é um dom do inferno. Ele não está lá com um tridente e sorrindo para cada um que chega. Ele está aqui na terra com todo o seu exército enganando. Mas o seu dia, a sua sentença já está declarada. Apocalipse capítulo 20 versículo 10. E o diabo que os enganava, não seja enganado pelo diabo. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O mesmo destino daqueles que não tiveram os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. O diabo estará ali, sendo atormentado dia e noite, com todos aqueles que não se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então hoje é o dia de você render-se ao Senhor Jesus Cristo e ser perdoado por Ele. Hoje é o dia de você nascer de novo, de que o seu espírito nasça de novo, e assim na família de Deus. Por essa razão Jesus disse lá em João capítulo 3 e versículo 3, ele disse para Nicodemos, um homem religioso, príncipe de Israel, culto, mas não sabia o essencial, o novo nascimento. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Já escapei de um acidente. Não é isso que é nascer de novo. Nascer de novo é o seu espírito nascer de novo na família de Deus. Amém. Versículo 7 fala assim: não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A sua maior necessidade hoje à noite é que você tenha certeza que você já nasceu de novo. Talvez você tenha outras necessidades. Talvez você esteja passando por alguns problemas físicos, problemas de saúde, financeiro, matrimonial, mental, mas o Senhor Jesus Cristo diz para você nesta noite: necessário vos é nascer de novo. A sua maior necessidade é você ter a certeza da sua salvação, de que você foi perdoado e lavado pelo sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, para que esse Espírito volte a Deus, renascido pelo sacrifício de Jesus na cruz. É necessário que você entenda quem você é. Você é um ser criado por Deus. Ele tem um propósito na sua vida aqui na terra, sendo o maior e principal deles que você
nasça de novo. Por que é necessário você nascer de novo? Romanos capítulo 5, versículo 12 explica. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai nos remeter novamente lá no princípio, lá na criação, logo após a criação do ser humano. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Através de Adão, através da desobediência de Adão, em comer o fruto que Deus havia proibido, entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, a morte. Assim a morte passou a toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Todos incluem você? Sim. Essa é a raiz do nosso problema. Todos nós nascemos pecadores. E Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado. Deus e o pecado não podem estar juntos. Como é que nós, seres humanos, pecadores que somos por natureza, estaremos na presença de Deus? Não podemos. É por isso que no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você pode até admitir que você é pecador, mas não tão pecador assim. Isso não faz a diferença. A questão é que você é tão pecador, sim. A Bíblia nos iguala. Somos todos pecadores. Somos pecadores horríveis que ofendemos a um Deus santo. E o que nós merecemos é a separação de Deus. Romanos 3,10 ainda diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que é bom diante de Deus. Talvez você diria: eu sou pecador, mas eu nunca matei ninguém, trabalho para ganhar meu dinheiro honestamente. Diante de Deus não há um justo, nenhum sequer. E se você quer ter a salvação, é necessário que você reconheça a condição de pecador que você é. Tanto que no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e versículo 7, Jesus disse que Ele não veio salvar os justos. Se você se acha tão bom, que você não é tão ruim assim, não há salvação para você. E você estará perdido eternamente no inferno, pagando pelos seus próprios pecados. Porque Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então o convite do Senhor Jesus Cristo é para você que admite: sou um pecador perdido. E aí há solução, e aí há salvação para você, porque Jesus Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas se você acha uma pessoa tão boa, porque você faz isso, você vai à igreja, você faz caridade, eu não sou tão ruim quanto o outro, ou quanto outros, Jesus Cristo não veio chamar você. Não há salvação para você. É necessário que você se humilhe perante Jesus. Sim, eu sou um pecador perdido. Porque a Bíblia diz também em Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. E o que é a morte? Separação. Quando o ser humano morre, o que ocorreu? A separação do corpo, da sua alma e do seu espírito. Morte é separação.
E por pecadores que nós somos, o nosso salário, o que nós merecemos, o preço justo do nosso pecado é a separação de Deus. Onde? No lago de fogo eterno. Ali é o lugar de pecadores. Essa é a parte ruim. Mas deixe-me dar uma parte boa. O versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, o pagamento do pecado é a morte, enquanto que a vida eterna, o oposto, é de graça. Por quê? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sabe por que é por Jesus Cristo? Porque o salário do pecado é a morte. Quem morreu por nós? Jesus Cristo, o único, imaculado, incontaminado. O único. A Bíblia descreve Jesus Cristo, o seu sangue purificador, em 2 Pedro capítulo 1. Você não acha outra pessoa com essa característica de um sangue imaculado e incontaminado. 2 Pedro capítulo 1. Perdão, é 1 Pedro capítulo 1, não 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Veja a descrição do sangue de Jesus Cristo, verso 19 novamente. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o único que pode salvar a sua alma, porque é o único que derramou o seu sangue imaculado e incontaminado. O único que nasceu de uma virgem. O único. Não há outro que nasceu de uma virgem, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E isso é fundamental para que ele pudesse nascer incontaminado e imaculado. Como nós já lemos Romanos 5:12, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Jesus Cristo, por nascer de uma virgem, ele nasce incontaminado e imaculado. Vive aproximadamente 33 anos e meio sem sequer cometer um pecado, para que, por amor de você, por amor de mim, voluntariamente derramasse o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte. O que Cristo fez? Pagou pelos seus e os meus pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para dar a vida eterna àqueles que dele têm. Ele está vivo e ele pagou. Por isso nós lemos Romanos 6:23. A vida eterna é gratuita. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não precisa conquistar a sua salvação. Você não precisa trabalhar, ou a salvação ela é gradativa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 nos diz sobre o sacrifício de Cristo. E agora não é necessário nós conquistarmos a nossa salvação por sacrifícios, por caridades, por obras, por igreja, por batismo, seja o que for. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo pagou a sua dívida. Se você rejeitar Cristo como único e suficiente Salvador, você terá que pagar a sua dívida.
De que maneira? Conforme nós lemos lá em Apocalipse, sendo atormentado dia e noite para todos sempre, no lago que arde com fogo e enxofre. O que eu penso não ser a sua vontade. E é por essa razão que você está aqui hoje à noite, para que, segundo a palavra de Deus, segundo esse evangelho verdadeiro, Cristo pagou pelos seus pecados, creia nele e tenha a vida eterna. O justo pelos injustos, creia no que você é injusto. Sem isso não há salvação. Primeiro passo, creia que você é um pecador, perdido. Não há um justo, nenhum sequer. A sua salvação não pode ser conquistada. Você vir a essa igreja não é a garantia da sua salvação, jamais. Ser batizado não é a garantia da sua salvação. Fazer caridade não salva a sua alma. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, favor imerecido. Ganhamos a salvação e não a conquistamos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, é tão claro como a luz do sol, não vem das obras. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém poderá chegar lá no céu e falar: eu tenho o direito de entrar porque eu fiz por onde. Lá na terra eu era caridoso, eu era religioso, eu fui batizado, eu ia à igreja. A Bíblia diz: ninguém se gloria. Não vem das obras. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos criados para quê? As boas obras. Então, quando eu faço boa obra, e boa obra é tudo aquilo, toda obra que é boa, não é só uma cesta básica que é uma obra boa. Às vezes uma obra boa é ajudar os necessitados. Sim, é uma boa obra, mas não se limita a isso. Ser um bom marido é uma boa obra. Ser uma boa esposa é uma boa obra. Ser um bom filho é uma boa obra, mas não salva a sua alma. Fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Devemos praticar as boas obras. E quando eu faço as boas obras, não faço nada mais do que a minha obrigação, porque para isso fui criado. Não fui criado para ser um assassino, não fui criado para ser um ladrão, fui criado para fazer boas obras. Eu não quero dizer que as boas obras não têm nenhum valor. Tem, mas não para a sua salvação. Entenda isso. Amém. Nós estamos condenando que, então, você não precisa fazer nada, ninguém, você não precisa amar o próximo. Não, não é isso. Mas você pode fazer boas obras e ainda não ir para o céu, se a sua fé estiver voltada para si mesmo. Ou seja, eu vou fazer isso, eu faço aquilo outro, eu faço caridade, eu vou à igreja, eu já sou batizado, então eu vou para o céu. Então você está confiando em si mesmo, na sua fé. Você precisa se arrepender desta fé, dessa sua ação, voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e olhar: só o Senhor pode salvar a minha alma, porque o Senhor pagou pelos meus pecados. O salário do pecado não é caridade. O salário do pecado não é ser membro da Igreja Batista Boas Novas de Formiga. O salário do pecado é a morte. E o único que pagou o preço, o salário desse pecado, foi o Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, Romanos capítulo 10 e versículo 9. Romanos capítulo 10 e versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a salvação, e com a boca se faz confissão, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre o
judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de onde? Do inferno, do lago de fogo, da condenação. Se você vai ser salvo, é porque você está perdido. Qual é a sua perdição? Você é um pecador miserável, condenado ao inferno, que não pode salvar a si mesmo. Você precisa correr, voltar-se para Jesus Cristo, para Ele perdoar, purificar os seus pecados. E a Bíblia diz: se você fizer isso, você será salvo. Não talvez, ou que você está progredindo para alcançar a salvação, mas é um fato. Faça isso e você será salvo. E aí você terá então o seu espírito pronto para devolver a Deus um dia, porque ele foi lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: se nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos purificar de todo o pecado, nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça, diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Romanos 10, 9, a saber, para saber. Ao senso comum diz que ninguém sabe. Sim, podemos saber. A palavra de Deus revelada e escrita para nós nos revela, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Duas coisas importantes aqui. É com a sua boca. Defunto fala? Não. Então você deve fazer isso quando está vivo. Se é com a sua boca, eu não posso fazer para você e nem você para mim. Ou seja, é algo pessoal e individual. E outra coisa, não é só com a boca, tem que ser com o coração. Você entendeu quem você é. Deus te deu uma vida, soprou em você o fôlego da vida. Ele requererá de você esse fôlego. E você precisa reconhecer que você está perdido por causa dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, que o perdoará e purificará de todos os seus pecados. Você será salvo e estará pronto para encontrar com o Senhor Deus um dia. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar, é sinal de desespero. Eu estou perdido, eu estou indo para o inferno, mas eu não quero. O Senhor salva a minha alma, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Quem assim fizer com o seu coração e com a sua boca será salvo. Não são palavras minhas, não é questão de religião. Religião nenhuma pode salvar a sua alma, essa igreja não pode salvar a sua alma, mas Jesus Cristo pode, e Ele quer fazer isso nesta noite, hoje, agora, porque o amanhã pode ser tarde demais. Deus lhe deu uma vida, e Deus lhe dá uma ou mais uma oportunidade hoje à noite, de você crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você está perdido, mas Jesus Cristo quer salvar a sua alma. Qual é a sua decisão hoje à noite? Onde você passará a eternidade? A Bíblia é bem clara, só tem dois lugares de destino: o céu ou o inferno. E a decisão é sua. A informação e o conhecimento, caso você ainda não teve, você acabou de ter nesta noite. Quero convidar você hoje à noite a receber Jesus Cristo como seu Salvador. Não a se tornar um evangélico, não a ser membro dessa igreja, mas diante de Deus, daquilo que você ouviu hoje à noite, Deus está lhe dando a oportunidade. Ele requererá de você o fôlego que Ele lhe deu, e Ele dá a oportunidade hoje de você, arrependido, crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos.
Você que já tem certeza da sua salvação, eu peço que você nesse momento esteja em oração. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você que tem dúvidas quanto à sua eternidade, deixe-me ajudar você, deixe-me orar por você. É fundamental que hoje você saia daqui com a certeza da sua salvação. Não porque você veio a essa igreja, não é isso, mas porque você ouviu a palavra de Deus e entendeu o que é a salvação. Você já diante de Deus um dia confessou: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu mereço o inferno, mas Senhor, o Jesus Cristo morreu por mim, Ele pagou pelo meu salário, pelo salário dos meus pecados. Purifica-me, perdoa-me, salve a minha alma. Você já fez isso? Se não, hoje é o dia e a hora é agora. Não quero pressionar ninguém a tomar qualquer decisão, mas é fato, é verdade. Não sabemos se retornaremos para casa hoje à noite. Não sabemos. Pode ser um infarto, pode ser um acidente, um atropelamento, seja o que for, pode acontecer. E pode ser tarde demais para você. Por isso, não desperdice a oportunidade de hoje ter a sua alma salva. Quero frisar que não é um convite para você ser membro dessa igreja ou frequentar essa igreja. Será um prazer recebê-lo sempre. Mas a salvação não está em frequentar essa igreja, a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Você tem dúvidas quanto à sua salvação? Onde você vai passar a eternidade? Como vimos, não haverá outra oportunidade. Deus lhe deu uma vida. E a decisão pode ser hoje. Se você quer render-se ao Senhor Jesus Cristo hoje como seu Salvador, você quer ter certeza da vida eterna, eu quero orar por você e ajudar você. Eu posso ter sua mão erguida bem alta? Alguém? Amém? Eu vi sua mão. Amém? Vejo 3 mãos, pode abaixar. Amém? Posso pedir para alguém ajudar vocês, para que você hoje à noite entenda isso, que é a decisão mais importante da sua vida. Então nós precisamos de alguém para ajudar o casal aqui. E precisamos também, continue com sua cabeça baixa, olho fechado. Nós precisamos de mais uma mulher. O que está acontecendo agora? Essas pessoas que ergueram a mão só vão saber esclarecer exatamente aquilo que nós falamos. É só isso, é só finalizar para que você ainda hoje confesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não é nada mais do que isso, algo simples. Há mais alguém? Nós temos 3 pessoas que estão interessadas em ter a certeza da vida eterna. Não deixe essa oportunidade passar, porque você não sabe quando será ou se terá outra oportunidade. Alguém, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu gostaria de ter. O convite hoje à noite foi porque a sua alma é valiosa diante de Deus. Você é singular diante de Deus e Ele quer salvar a sua alma. Nós podemos e devemos reconhecer que quem nos trouxe aqui hoje à noite foi Deus, não outra pessoa. Ele nos trouxe aqui. Sim, você foi convidado por alguém, mas entenda que Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é salvar a sua alma. Tudo o mais se torna secundário, tudo mais é passageiro. Não sei qual tipo de problema você está enfrentando, ou se você enfrenta algum no exato momento, mas a sua maior necessidade, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, é nascer de novo.
E vou encerrar. Alguém, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Tem uma criança, tem duas crianças com a mão erguida, preciso de duas irmãs. Tem uma criança aqui, tem uma outra lá atrás, está com a mão erguida ainda. Santo Deus, obrigado por tua presença em nosso meio. Sabemos que o Senhor aqui está, porque o Senhor não mente, e a tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio de nós. Posso sentir a sua presença hoje à noite. Queremos, Senhor, nesse momento, com todo o nosso ser, com toda a nossa compaixão, rogar ao Senhor pela salvação dessas almas preciosas que ergueram suas mãos. Eu peço que o Senhor afaste qualquer distração, qualquer impedimento, qualquer obra maligna que venha atrapalhar que essa pessoa entenda a sua pecaminosidade e que tenha fé no Senhor Jesus Cristo suficiente para a sua salvação, Senhor. Que o Senhor abençoe os irmãos e irmãs que estão ali ministrando, dê a eles sabedoria, direcionamento através do Espírito Santo que habita em cada um deles. Pai, nós rogamos ao Senhor pela salvação dessas almas, porque nós sabemos o quão valioso é ao Senhor a salvação de uma alma. Senhor, nós sabemos a tua palavra é viva e eficaz. Sabemos que ela é comparada a uma semente. Então, Senhor, se ainda há alguém aqui que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, não é só que essa semente que foi plantada hoje à noite ainda possa germinar e produzir bons frutos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tão grande amor que o Senhor nos demonstrou, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado pela certeza da salvação que nós podemos ter através da sua palavra, a Bíblia, a qual nós temos, ó Pai, em mãos, a liberdade de estudá-la, de pregá-la. Que o Senhor nos ajude a termos compaixão pelas almas perdidas, zelando por um bom testemunho e anunciando as boas novas do Evangelho aos pecadores perdidos. Nós te agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de adorarmos, louvarmos, engrandecermos o teu nome neste culto que rendemos ao Senhor. É no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vou convidar o irmão James à frente, vamos cantar mais um hino, vamos colocar em pé. Irmãos, nós vamos cantar no Lote de Melodia, número 373. Por que nós cantaremos esse hino? Palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse em Lucas, capítulo 15, versículo 7: Digo-vos que